Eu vou pedir que a partir de agora nós evitemos ao máximo andar, trafegar durante a exposição da palavra de Deus. Quem puder se assente e vamos nos concentrar naquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. Nós estamos chegando ao final da exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós iremos estudar os versículos 10 a 13 e semana que vem, permitindo o Senhor, nós encerraremos os estudos dessa carta que é chamada a Carta da Alegria. Eu devo ter na minha biblioteca mais ou menos 3 ou 4 livros que contam a história do apóstolo Paulo. 3 ou 4 livros. E eu confesso para vocês que nós precisamos fazer isso, porque isso muito nos inspira. Ler a biografia, ler a história dos grandes personagens da fé. Existem livros e mais livros que foram escritos com essa finalidade. Contar a história dos grandes homens e mulheres de Deus através da história, não só dentro de um ambiente bíblico, mas também fora dele. E eu gosto muito disso. Eu tenho livros na minha biblioteca que contam a história de Charles Spurgeon, contam a história de Jonathan Edwards, George Whitefield. Eu tenho livros que contam a história de William Tyndale e vários outros personagens. Eu tenho um livro que conta a saga dos puritanos. E quando nós lemos esses livros e quando nós tomamos conhecimento da história desses grandes homens e mulheres que deixaram suas marcas nesse mundo, isso nos faz pensar acerca de nós mesmos. E como estamos diante de Deus e por que muitas vezes nós não conseguimos viver ou ter as experiências que eles tiveram. Eu temo que nós estejamos vivendo num tempo de muito comodismo acerca daquilo que somos. E isso não pode acontecer. Precisamos ter sempre no coração algo que nos motive a continuar a caminhada e a busca pelo Senhor. Agora, sem sombra de dúvidas, o que eu vou dizer para vocês agora é algo fruto das minhas pesquisas, ao mesmo tempo em que é uma opinião pessoal do pastor Alex. Sem sombra de dúvidas, irmãos, nada se compara em termos de história, nada se compara à história do apóstolo Paulo. A história de vida desse homem que pisou nesse mundo, que esteve conosco e foi, sem sombra de dúvida, e eu me atrevo a dizer isso, o maior cristão que já pôs os pés nesse planeta. Irmãos, é impressionante como o apóstolo Paulo, ele verdadeiramente se entregou, ele viveu plenamente a fé cristã. Paulo, também chamado Saulo de Tarso, os irmãos sabem, era um fariseu ferrenho, zeloso, que perseguiu muito os cristãos. Ele pensava com isso que realmente Deus estaria se agradando dele. Ele via no cristianismo que crescia de forma absurda uma ameaça à hegemonia do judaísmo, uma ameaça à paz que o judaísmo gozava, porque o Império Romano permitia às nações conquistadas vivenciarem sua fé. E Saulo, antevendo talvez uma dificuldade até mesmo com o Império Romano, ele pôs-se a perseguir cristãos, prender cristãos. Ele consente, ele está ali como que legalizando a morte de Estevão por apedrejamento. Depois ele consegue cartas dos sacerdotes de Jerusalém, que exerciam autoridade em algumas províncias. Uma dessas era a província onde estava Damasco. Ele consegue cartas autorizando-o a, se encontrar cristãos, levá-los sob custódia para Jerusalém. E é isso que ele faz. No meio do caminho, ele tem um encontro glorioso com o Senhor Jesus. Os irmãos sabem a história, está lá em Atos capítulo 9. E ele então fica cego
e entra na cidade, não mais como perseguidor, mas agora como alguém subjugado pela graça e pelo poder de Deus. Ali ele é visitado por Ananias, um discípulo, é batizado, curado da sua cegueira e começa a pregar em Damasco. Só que em Damasco ele enfrenta uma grande oposição dos judeus que lá habitavam, e esses judeus querem matá-lo. O que é que acontece? Alguns discípulos, crentes em Jesus, descem Saulo dentro de um cesto pelas muralhas da cidade, e ele agora foge e vai para Jerusalém. Em Jerusalém, ele é apresentado aos discípulos que num primeiro momento o rejeitam, porque não acreditam na sua conversão. Se não fosse Barnabé interceder por ele, nem mesmo os apóstolos o aceitariam, porque Paulo era extremamente violento. Ele tinha sangue nas mãos. Era alguém sobre o qual pairava uma desconfiança enorme. Por isso os apóstolos, no primeiro momento, tiveram uma certa dificuldade, mas mediante a intercessão de Barnabé, ele é aceito pelo colegiado, mas mesmo assim, ele é perseguido pelos judeus helenistas de Jerusalém, que também querem matá-lo, e ele foge para a sua terra natal. Lá ele fica por um tempo. Quando Barnabé vai buscá-lo, eles vão para Antioquia, e é de Antioquia que ele empreende a sua primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Eles então, nessa primeira viagem missionária, eles chegam em Listra, e em Listra, Paulo é apedrejado e dado como morto. Observe só que Paulo, ele cumpriu cabalmente aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia dito para Ananias: eu lhe mostrarei o quanto lhe cabe padecer pelo meu nome. Paulo então levanta-se, ele não morre, ele sobrevive, e agora ele continua o seu trabalho evangelístico, e chegou o momento da sua segunda viagem missionária. Porém, ele tem um desacordo com Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não confiava em João Marcos, porque João Marcos havia abandonado antes uma viagem deles, e Paulo passou a desconfiar de João Marcos, e não quis levar João Marcos com eles. Barnabé, então, em desacordo com Paulo, leva João Marcos com ele para uma direção, e Paulo escolhe Silas como seu companheiro de viagem. Eles então têm uma visão, um homem diz a eles em sonho: passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles entendem que Deus os estava comissionando para a Macedônia, até que eles chegam em Filipos. Em Filipos, eles conseguem um local para ficar, a casa de Lídia, a primeira convertida da cidade, e um dia eles veem uma menina sendo possuída por um espírito de adivinhação. Saulo, então, expulsa o demônio daquela menina, que era uma fonte de ganho para os seus proprietários. Esses homens insatisfeitos denunciam Paulo e Silas para o governo. Eles são surrados erroneamente, porque um cidadão romano não podia ser surrado sem um julgamento. Eles são surrados, encarcerados com os pés no tronco. Lá, por volta da meia-noite, eles estão cantando louvores a Deus, todos eles, os dois, machucados, com vergões nas costas. Os irmãos sabem a história. Por volta da meia-noite há um terremoto, as portas, as celas se abrem, o carcereiro quer se matar, Paulo grita. Naquele momento o carcereiro então se rende à graça de Jesus, é salvo, e eles saem dali e vão agora para a região de Tessalônica e Bereia. E o que é que eles encontram lá? Mais perseguição, mais dificuldade, mais problemas. Eles saem de Tessalônica, saem da Bereia e vão para Atenas. Lá em Atenas, Saulo vai disputar com os epicureus, com os estoicos, e ele é ridicularizado por eles. Eles começam a chamar Paulo de paroleiro, porque ele está pregando acerca de um Deus diferente, Anastasis. Na verdade, Paulo não estava pregando acerca de um Deus, Paulo estava falando da ressurreição. Mas eles entenderam que
por ser o termo ressurreição no grego anastasis, eles acharam que Paulo estava pregando acerca de um outro Deus, e ele é ridicularizado, e sai de Atenas, e agora ele está pronto para a sua terceira viagem missionária. Ele vai para Éfeso. Quando está em Éfeso, um tumulto generalizado toma conta da cidade por conta de um homem chamado Demétrio, que era fabricante das imagens da deusa Diana. E porque Paulo havia pregado o evangelho, muitos estavam abandonando as suas feitiçarias e a adoração a Diana. Esse Demétrio, então, promove uma perseguição contra Paulo, que precisa sair de Éfeso e vai para Jerusalém. Ele agora já está com as ofertas que haviam sido recolhidas nas igrejas da Acaia e da Macedônia para os crentes pobres de Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é acusado pelos judeus de ter profanado o templo, introduzindo um grego, no caso Trófimo, nas celebrações. Ali um tumulto generalizado toma conta da cidade. Paulo está a ponto de ser despedaçado. Aí a guarda pretoriana intervém, leva-o para a Fortaleza Antônia, e lá na Fortaleza Antônia, ele ficará cerca de 2 anos sendo ouvido por procônsules, por governadores, sendo ouvido por sacerdotes, até que ele apela para César. Quando ele apela para César, ele é colocado num navio, rumo a Roma. No meio do caminho, ele sofre um naufrágio, vai parar numa ilha chamada Malta. Lá ele cura o pai do governador da ilha, é colocado novamente em outro navio, chega a Roma e é colocado numa prisão domiciliar, onde ele ficará 2 anos. É a prisão de onde ele escreve a carta aos Filipenses. Ele então é solto, depois de 2 anos, e novamente condenado porque ele levou à conversão uma das esposas de Nero. Nero fica enraivecido porque ele estava em viagem. Quando ele volta, ele fica sabendo que uma de suas esposas agora era cristã. Ele então condena Paulo, e Paulo é morto por decapitação por ser um cidadão romano. Esse é um resumo para você do que foi a vida do apóstolo Paulo. Se eu te perguntasse nessa manhã, qual é a tônica da vida de Paulo? Qual frase ou qual palavra você destacaria para falar de Paulo? Talvez você falaria assim: persistência, amor à obra de Deus, fé. Mas eu destacaria outra palavra: sofrimento. Ninguém sofreu como esse homem, ninguém padeceu como esse homem. Por isso que lá em Gálatas ele diz: ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O corpo de Paulo era todo marcado de açoites, de apedrejamento, cicatrizes e mais cicatrizes. Era um homem sofrido, que ainda por cima havia contraído uma enfermidade quando da sua pregação lá na região da Galácia. Foi quando ele fala do tal espinho na carne, que trouxe para ele muitas dificuldades. Era um homem doente, debilitado, com o corpo todo enfraquecido, por anos, anos e anos de sofrimento. É interessante que, se nós lermos a segunda carta dele aos Coríntios, quando ele está defendendo o seu apostolado, lá no capítulo 11, versículos 22 a 29, ele como que apresenta aquilo que eu acabei de falar para vocês. Ele diz assim, falando dos falsos apóstolos, Paulo diz assim, 2 Coríntios 11, 22 a 29, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Agora preste atenção no que ele vai dizer. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar.
em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me inflame? Então, quando você pega um resumo da vida de Paulo, e você lê 2 Coríntios 11, 22 a 29, você entende um pouco daquilo que está escrito aqui, em Filipenses 4, 10 a 13. Foi por isso que eu apresentei para vocês esse pano de fundo, para que os irmãos entendam o que Paulo está dizendo aqui nesses versículos, porque há uma interpretação errada hoje, principalmente do versículo 13, quando as pessoas vivem dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas enchem a boca para falar isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso realizar todos os meus sonhos naquele que me fortalece. Por favor, vá para o contexto e entenda o porquê de Paulo ter dito isso. Porque foi que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Porque Paulo foi um homem que viveu e aprendeu muitas coisas ao longo do seu ministério. E aqui, versículos 10 a 13, ele vai agradecer à igreja pela oferta que a igreja havia enviado para ele. Porque Epafrodito havia ido a Roma, ver como estava a situação do apóstolo, sabendo da natureza de sua prisão, era uma prisão domiciliar, obviamente que ele tinha que pagar o aluguel, então a igreja, por amá-lo, levanta uma oferta, coloca na mão de Epafrodito, Epafrodito vai para Roma, chega em Roma, e agora ele vai começar a conversar com Paulo, apresenta algumas dificuldades da igreja. Paulo fala dessas dificuldades, mas agora ele quer tocar no assunto da oferta. E ele quer agradecer a igreja pela oferta. Mas ele não deixa de falar algo aqui que o Espírito Santo quis que fosse colocado, para que nós possamos aprender algumas coisas muito importantes com os aprendizados de Paulo. Ele vai dizer assim, versículo 10, ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Ou seja, Paulo está dizendo, eu sei que vocês sempre se preocuparam comigo, e talvez vocês ainda não tinham tido uma oportunidade como essa, para provarem o amor que vocês têm por mim, e agora vocês tiveram. Então eu estou muito alegre, estou muito grato no Senhor, porque vocês fizeram o que vocês fizeram. Mas, ele vai dizer o seguinte, eu não estou dizendo isso porque eu estou numa situação difícil financeiramente. Eu não estou dizendo isso porque eu não tenho recursos. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, olha só, tudo que eu falei para vocês acerca de Paulo, o texto de 2 Coríntios capítulo 11, que nós lemos, ele vai sintetizar aqui, tanto sei estar humilhado, versículo 12, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Eu creio que Paulo aqui, quando estava ou ele mesmo escrevendo, ou ditando para alguém escrever, porque ele sempre tinha um amanuense por perto, ele está se lembrando desses momentos da vida dele, ele está relembrando, rememorando tudo que ele passou, e como isso foi crucial para que ele se tornasse o Paulo que ele se tornou. E ele está dizendo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele diz, versículo 13, tudo posso. Tudo o quê? Passar por tudo que eu passei, enfrentar tudo que eu enfrentei, vivenciar tudo que eu vivenciei, tudo posso. Por quê? Porque Deus me fortaleceu. Isso nada tem a ver com prosperidade.
Isso nada tem a ver com promessa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso sim ter aquela casa dos meus sonhos. Posso ter o carro que eu sempre sonhei. Eu posso sim passar em primeiro lugar naquele exame, porque Deus me fortalece. Absolutamente nada a ver. Interpretação errônea do texto. Paulo está dizendo, eu enfrentei tudo que eu enfrentei, passei por tudo que passei, porque alguém me fortaleceu. E esse alguém é o Senhor. Então eu quero pensar com vocês, rapidamente, em alguns aprendizados de Paulo, que ele deixou bem claro aqui, nesses versículos 10 a 13. Algumas coisas que Paulo aprendeu e que ficam para nós também de lição. Em primeiro lugar, Paulo aprendeu que Deus nunca desampara os seus. Quando ele diz lá no versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está vendo a mão de Deus ali. Paulo está vendo Deus suprir a necessidade dele. Através do quê? Através de pessoas. E é assim que Deus faz. Quantas vezes eu e você estamos num beco sem saída, estamos numa situação difícil, oramos ao nosso Pai Celestial e de repente, do nada, chega um livramento, chega uma resposta, uma porta se abre, alguém chega perto de você e te dá um conselho, alguém chega perto de você e fala algo que você não esperava que aquela pessoa falasse. Eu já passei por uma experiência dessa. Uma vez eu estava numa situação extremamente delicada mesmo, irmãos. E orando a Deus insistentemente por uma resposta. Meu Deus, eu preciso que o Senhor me mostre o que fazer. Eu preciso da direção do Senhor nessa questão. O que é que eu faço? E eu orei pedindo a Deus e aquilo estava me deixando um pouco preocupado. Quando de repente um irmão em Cristo chegou perto de mim e disse assim, pastor, eu queria falar uma coisa para o senhor. Eu senti no coração de falar algo para o Senhor. Sim, irmão. E ele falou uma palavra para mim, irmãos, que todo aquele fardo foi retirado em questão de segundos. E eu vi Deus me mostrando uma saída. Deus não desampara os seus. Aqui está Paulo preso, sem recurso financeiro, com o aluguel de uma casa para pagar. Não havia comunicação como há hoje. Naqueles tempos, uma carta demorava dias para chegar. Não havia como ter uma comunicação rápida, ágil. Ele não havia como avisar muitas pessoas da sua situação. Mas aqui está Deus providenciando uma igreja, providenciando um irmão em Cristo para atender a necessidade do seu filho. É assim que Deus faz. Deus nunca desampara, Deus nunca abandona aqueles que são seus. E Ele vai usar nós, Ele vai usar a igreja, Ele vai usar a palavra, Ele vai usar um amigo, Ele vai usar uma circunstância, mas Ele sempre vai usar de uma forma ou de outra para nos abençoar e para nos tirar daquela situação. A segunda coisa que Paulo aprende, em segundo lugar, Paulo aprendeu a não se curvar diante das circunstâncias. Versículos 11 e 12, ele dá esse relato. Eu aprendi a lidar com todas as situações. Irmãos, Paulo, ele vivenciou tribulações em cima de tribulações. A palavra tribulação é muito comum nas cartas paulinas. E a palavra tribulação vem do grego tribulum. E o que era o tribulum? O tribulum era um ralador de cereais. Era um ralador de cereais lá da antiguidade. Então um romano, né, um cidadão romano, porque era um artefato de luxo, não era qualquer um que tinha, ele tinha um tribulum. Então os cereais eram ralados ali. Paulo foi ralado no tribulum de Deus ao longo do seu ministério. Mas ao invés de produzir um Paulo amargurado, de produzir um Paulo que murmurava, de produzir um Paulo revoltado, não. Isso produziu um Paulo forte.
Isso fez com que Paulo se tornasse forte, indestrutível. Satanás nunca conseguiu destruir esse homem. Irmãos, como nós precisamos aprender com Paulo, porque nós estamos vivendo num tempo de tanta fragilidade na fé. Me perdoe o que eu vou dizer aqui, mas há vasinhos de louça, muitas vezes na igreja, com os quais você tem que ter todo cuidado, porque se você for um pouco mais duro, quebra. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: antigamente os pastores disciplinavam os membros, eles mudavam de vida. Agora o pastor disciplina, eles mudam de igreja. Ai, o pastor chamou minha atenção, não volto mais na igreja. Ai, o pastor olhou para mim com cara feia, eu não volto mais na igreja. Ai, o pastor foi muito duro comigo, porque o pastor me chamou no gabinete, me puxou a orelha, e eu não aceito a puxada de orelha do pastor, porque não é bem assim, e eu não piso mais naquela igreja. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. O povo de hoje não aguenta ser apertado, não aguenta ser disciplinado, não aguenta ser colocado contra a parede, muitas vezes, não para o mal, mas para o bem. Porque a disciplina não tem o objetivo de destruir ninguém. A disciplina, ela é simplesmente curativa, é para ajudar alguém a entender um erro e corrigir o erro diante do Senhor. Mas hoje nós temos que ter um cuidado, porque as pessoas estão assim, cheias de não me toques. Aí eu olho para Paulo, eu fico envergonhado. Um homem que poderia ter olhado para o céu e ter dito assim: Senhor, já chega, eu não aguento mais. Por que isso? Eu não faço outra coisa a não ser te servir, eu não faço outra coisa a não ser te adorar, eu não faço outra coisa a não ser pregar a tua palavra. Mas quanto mais eu prego, quanto mais eu evangelizo, quanto mais eu visito as pessoas, quanto mais eu empreendo o trabalho missionário, mais dificuldade eu tenho. É açoite todo dia, é chicote todo dia, é prisão aqui, é prisão ali, é naufrágio, é apedrejamento. Olha o meu corpo como é que está, Senhor, eu não aguento isso mais. Mas você não vê Paulo fazendo isso. Você vê Paulo gloriando-se nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Você vê Paulo dizendo: eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu estou podendo sofrer por Jesus. Esse homem, ele foi um homem produzido mediante muita pressão. Então o Paulo aprendeu isso. Ele aprendeu a não se curvar diante das circunstâncias. Há uma frase de George Miller, ele diz assim: se nossas circunstâncias nos encontrarem em Deus, encontraremos a Deus em nossas circunstâncias. Mas Paulo aprendeu uma terceira coisa aqui. Em terceiro e último lugar, Paulo aprendeu que Deus, preste atenção, porque isso aqui é muito sério. Porque há muita gente enganada com o cristianismo por aí. Paulo aprendeu que Deus não muda a circunstância, mas nos fortalece para atravessá-la, para enfrentá-la. Deus não privou Paulo de nenhum momento de dor, de nenhum momento de sofrimento, mas fez com que Paulo suportasse cada um deles, para que ele se tornasse quem ele foi. Eu não sei como é que está a sua vida. Você anda reclamando muito da sua vida, porque uma coisinha aqui, uma coisinha ali não tem acontecido da maneira como você planejou? Olhe para Paulo e mude a sua oração. E peça a Deus perdão. E fale com o Senhor: Senhor, eu te peço perdão porque eu tenho sido extremamente egoísta, ingrato, e tenho impedido o teu Espírito de me usar. Porque eu só quero ficar assentado nas poltronas macias da vida. Daqui eu não quero sair. Conta-se que um pastor chamado Matthews Henry, um teólogo e comentarista bíblico do século 17, certa vez ele foi assaltado. Deus não muda a circunstância. Um homem de Deus foi assaltado. Quando ele chegou na igreja, no púlpito da igreja, ele disse o seguinte: hoje eu quero ser grato,
Falou isso para a igreja. Hoje eu quero ser grato. Primeiro, porque eu nunca havia sido roubado antes. Segundo, porque apesar de terem levado minha carteira, eles não tiraram minha vida. Terceiro, porque apesar de terem levado tudo, não era muita coisa. E quarto, eu quero ser grato porque eu fui roubado, não fui eu quem roubei. E aí, meus irmãos, tem um diário de John Wesley, diário de John Wesley. Quem foi John Wesley? Foi um dos grandes avivalistas ingleses, pai do metodismo. John Wesley, no diário dele, escreveu assim, preste atenção. Manhã de domingo, 5 de maio, preguei em uma igreja e me pediram para não voltar mais lá. Tarde de domingo, 5 de maio, preguei em outra igreja. Alguns líderes me mandaram sair e ficar do lado de fora. Manhã de domingo, 12 de maio, preguei em mais uma igreja. Não posso voltar lá também. Manhã de domingo, 19 de maio, estive em outra igreja e os líderes me chamaram e solicitaram que não retornasse. Tarde de domingo, 19 de maio, preguei na rua e me chutaram. Manhã de domingo, 26 de maio, preguei em uma campina e soltaram um touro, acabando com o culto e expulsando-me do local. Manhã de domingo, 2 de junho, preguei longe, na saída da cidade, e fui expulso da estrada. Tarde de domingo, 2 de junho, preguei em um pasto, e milhares ouviram o meu sermão. Irmãos, o que é que nós vamos dizer? Compare sua vida com a vida desses homens. Comparemos nossa vida cristã hoje com a vida desses grandes heróis da fé. Veja o que Paulo viveu, veja o que Paulo sofreu, mas você nunca vai ouvir na boca dele, você nunca lerá nos seus escritos, qualquer momento quando Paulo diz, chega. Elias disse isso, lembram-se? Elias disse, já basta, Senhor, não sou melhor do que meus pais. Mas Paulo não. Paulo em momento nenhum disse, absolutamente, para mim, o viver é Cristo. E morrer é lucro. Agora eu quero chamar a sua atenção, caminhando para o final, para nós. O que eu e você podemos aprender com os aprendizados de Paulo. Paulo viveu e aprendeu muito. E eu e você? O que é que nós podemos aprender com os aprendizados de Paulo? Primeiro, que o caminho da dificuldade é o caminho da maturidade. Concordam comigo? Você quer ser um crente maduro? Você quer ser um instrumento de Deus? Vocês querem ser usados por Deus? Querem ser vasos de bênção nas mãos de Deus? Querem fazer a diferença no reino? Vocês querem abençoar essa igreja? Então amadureçam. Cresçamos. Amadureçamos. Eu quero fazer um convite para você, meu irmão, minha irmã, que está aí cheio de não me toque. Dorzinha aqui, dorzinha ali. Não se pode olhar para você de uma forma diferente, que você fica todo dolorido. Em nome de Jesus Cristo, amadureça. Fique firme. Agora, saiba de uma coisa. Para amadurecer, você precisa passar pela dificuldade. Esse é o caminho pelo qual Deus nos conduz. Ninguém que evita o caminho da dificuldade amadurecerá. Continuará dando trabalho na igreja, continuará sendo problema na igreja, porque não amadurece. É um crente infantil, que vive no jardim da infância. Não aprende, não cresce. Fica aquele crente infantilizado a vida inteira. E quando ouve uma palavra mais dura, sai falando mal da igreja, falando mal de A, de B, de C, de D.
Porque não cresce, porque não amadurece. Por quê? Porque não enfrenta dificuldade, não enfrenta situações adversas para aprender a valorizar a situação na qual se encontra. Irmãos, nós precisamos perder o medo de crescer. Então a primeira coisa que eu aprendo, o caminho da dificuldade é o caminho da maturidade. Você quer ser maduro? Você quer ser maduro? Então não tenha medo da dificuldade. Tem um hino que canta-se muito, né? Segura na mão de Deus e... Martim Lutero disse assim: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz. Não sei, mas eu conheço bem o meu guia. Então, se você quer ser um dos valentes de Deus, ser um soldado no exército de Jesus, se você quer estar na brecha, quer fazer a diferença, quer ajudar essa igreja a cumprir o papel dela, amadureça, não tenha medo da dificuldade, coloque-se à disposição de Deus. Segunda coisa que nós podemos aprender com o aprendizado de Paulo: a vida cristã é dificultosa. Não existe esse conto de fadas que muitas vezes nos mostram. Não, os seus problemas não vão ser solucionados, todos eles, porque você se tornou cristão. Se te ensinaram isso, te ensinaram errado. Não, você não vai ser privado de dor e sofrimento porque você se tornou cristão. Se ensinaram isso para você, ensinaram errado. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você quer ser cristão, prepare-se, porque ser cristão é difícil. Não é fácil. Ser cristão é ter um inimigo à espreita o tempo todo, que se levantará contra você. Ser cristão não é para qualquer um. Se você está aqui achando que a sua vida vai ser uma maravilha, se você está aqui a passeio, se você não quer compromisso com Jesus, eu te pergunto, para que ficar aqui? Porque, irmãos, Deus, Ele quer soldados que estejam dispostos a lutar pela boa causa do Evangelho. E essa luta é diária. E o pior inimigo dessa luta sou eu. Eu sou meu pior inimigo. Então a vida cristã é dificultosa. E por último, a última coisa que eu aprendo com os aprendizados de Paulo: a maneira como enxergamos a vida determina a maneira como a viveremos. Eu me lembro de um desenho que passava quando eu era menino, não sei se passa ainda. Havia uma hiena, e a hiena falava assim: ó céus, ó vida. Lembram disso, irmãos? Coitada da hiena. Ó vida, não é? Tem muito crente assim. Ah, pastor, que vida minha. Oh, meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. É assim que você vai viver. Olha para cima, irmão. Não consigo, pastor. Está muito difícil, pastor. Meu Deus, olhe Paulo. Me alegro. Me alegro. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que é complicado, mas nós temos que olhar a vida pela ótica de Deus. E entender que o choro, ele pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Tem uma frasezinha que é clichê. É clichê, né? Você já ouviu ela? Não conte a Deus o tamanho do seu problema.
Conte para o seu problema o tamanho do seu Deus. Isso é clichê, isso já foi, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Há muito problema hoje na nossa vida, que é do tamanho que é, porque eu fiz ser assim. Porque eu não consegui olhar aquele problema da maneira como Deus queria que eu olhasse. Eu olhei aquele problema da forma como eu quis olhá-lo. E ele se tornou maior do que ele realmente é. E é assim que muitas vezes nós temos vivido. E é assim o motivo, a razão porque muitos estão abandonando a igreja. E quando você vai conversar, você percebe que não há problema ali. O que há é uma supervalorização de algo que pode ser vencido com o joelho no chão. Muitas das nossas batalhas têm sido perdidas por causa disso, porque os nossos joelhos estão limpos demais. Então eu quero que os irmãos entendam isso. A maneira como enxergamos a vida. Se você enxergar a vida de forma fatalista, coitado de mim, ai de mim, você viverá desse jeito. Agora, se você olhar a vida de uma forma triunfalista, num bom sentido, e você perceber, sim, estou passando por um momento de dificuldade, mas eu tenho certeza de que o Senhor é comigo, e Ele quer me ensinar alguma coisa, e eu vou sair dessa fortalecido e mais maduro. Eu tenho certeza de que você viverá de maneira completamente diferente. Completamente diferente. Quando você estiver conversando com o Senhor sobre os seus problemas, ao invés de perguntar por quê, pergunte para quê? Qual a intenção? Senhor, o que é que eu posso aprender aqui? O que é que tu queres que eu aprenda? Porque se você continuar olhando a sua vida de forma fatalista, com um complexo de hiena, você será isso a vida toda. Ai, eu não aguento. Está muito difícil. Ai, meu Deus. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Meu Deus, me ajude. Senhor, meu Deus. E passa um ano, e passa 2 anos, e passa 3 anos. E a pessoa não sai. É aquela configuração, é aquele jeito de ser a vida inteira. Em nome de Jesus Cristo, existe vida para ser vivida com o Senhor. O apóstolo Paulo dá uma descrição disso, lá em Romanos capítulo 8. Esse texto veio ao meu coração aqui agora. Romanos 8, eu amo esse texto, irmãos, eu amo esse texto. Primeiro porque foi escrito por Paulo. E segundo porque ele é uma lição de vida para nós. Já estou caminhando para o final. Romanos capítulo 8. Veja só o que Paulo vai dizer. O Paulo, que era constantemente passado no tribulum de Deus, o Paulo que era ralado, aquele Paulo que era o tempo inteiro amassado, ele vai dizer assim, a partir do versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém,
Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí vem aquele ponto que é um cântico, né, que muitas vezes cantamos na igreja. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o jeito certo de ver a vida. Mas se nós começarmos a olhar a vida de forma fatalista, irmãos, que tragédia viveremos. Eu termino com uma frase de W. Ian Thomas, e termino a minha exposição. Para este mundo, Deus tem planos, não problemas. Nunca ocorre pânico no céu. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Deus de Paulo. Eu quero te perguntar nessa manhã, como é que está a sua vida? Quais as lições você tem aprendido? O que você aprendeu nessa manhã? Como é que você viverá a vida a partir de hoje? Os problemas vão continuar? Vão. Você continuará passando por dificuldades? Sim. A situação não vai mudar. Mas Deus pode mudar você, para que você enfrente a sua situação de forma diferente. É disso que precisamos, para que possamos ser como Paulo, para que possamos olhar para